Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, muitas pessoas nas lives que eu tô fazendo acompanhando os jogos do Mundial aí, estão me perguntando qual a camisa mais bonita do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu fiz questão, essa é uma das, tá, rapaziada? Da época da Calunga. Essa camiseta da Finta, listrada, essas listras, na minha opinião, é a espessura correta, nem muito fina, nem muito grossa. Essa é as listras perfeitas de uma camisa, na minha opinião. Essa daqui é uma das mais bonitas que o Esporte Clube Corinthians fez, rapaziada. Bom, vamos começar falando sobre esse assunto camisas, rapaziada, que teve uns detalhes aí entre Adidas e Nike, rapaziada. Adidas e Nike. Peguei o vídeo do Kaká Catalão, né? Que falou muito, nesse último vídeo que ele gravou, ele falou bastante das duas propostas, né? Tanto da Nike quanto da Adidas. Explicou certinho, tá, rapaziada? Explicou certinho o porquê que o Corinthians e Nike estão muito desgastados. O porquê que o Corinthians está querendo fechar com a Adidas agora. Explicou tudo direitinho. E, rapaziada, a tendência, por tudo que ele explicou, é que o Corinthians feche realmente em 2026 com a Adidas, rapaziada. Provavelmente a Adidas estará na camisa do Corinthians pro ano de 2026. E aí, questão de contratos, de valores, ainda não se sabe o exato, tá, rapaziada? Não se sabe o exato. O que tá pendendo muito o Corinthians acertar com a Adidas são luvas. Luvas que parece que a Adidas pretende pagar para o Corinthians, se o Corinthians mudar para Adidas a camisa em 2026, pretende pagar 100 milhões de reais para o Corinthians, rapaziada. Então assim, fechou com a Adidas o Corinthians, a Adidas já depositaria 100 milhões de reais nas contas do Corinthians, o que seria um alívio imenso para o Corinthians, que tá na sua questão financeira todo arrebentado, né? Essa é a grande verdade, essa é a palavra, né? Então isso tá pendendo muito ainda, né? Não é certo, tá, rapaziada? Não é certo que a Adidas e a Nike vai sair do Corinthians e que o Corinthians já fechou com a Adidas. Mas tem esse porém aí que tá pendendo muito pra Adidas, pro Corinthians fechar, tá, rapaziada? E parece, os valores são muito parecidos, parece que a Adidas é um pouquinho a mais do que a Nike, tá, pessoal? Então e aí, o que vocês querem para ano de 2026? Vocês querem que o Corinthians continue com a Nike? Vocês querem que o Corinthians mude para Adidas? Eu até fiz já um vídeo falando sobre esse assunto, né, rapaziada? Porque a polêmica das camisetas, se a camiseta é bonita, se a camiseta é feia, tem camiseta que vai agradar um certo tipo de torcedor e tem camiseta que vai agradar outro tipo de torcedor. Essa é a verdade. Se a Adidas realmente entrar no Corinthians, a Adidas vai fazer algumas camisetas que alguns torcedores vão falar, nossa, que camiseta horrível. Mas para outros torcedores vai falar, nossa, que camiseta bonita. Essa é a grande verdade. Não é que a Adidas entrando para trabalhar no Corinthians, a Adidas vai fazer camiseta, só camiseta top, só camiseta maravilhosa. Porque o seu gosto pode ser um, o meu gosto é outro. Tem gente que não acha essa daqui uma das camisetas mais bonitas do Corinthians. Eu acho. Entendeu? Então assim, depende muito do gosto de cada um. Então o que importa pro Corinthians entre acordo Nike e Adidas é isso que eu tô falando, financeiramente, rapaziada. Financeiramente, o que for melhor pro Esporte Clube Corinthians Paulista, beleza, assina com a Adidas ou continua com a Nike. Beleza, rapaziada? Deixa nos comentários aí, quem que vocês querem que seja a patrocinadora de materiais esportivos do Corinthians pro ano de 2026. Bom, rapaziada, vamos lá, vamos falar alguns assuntos também. Política, né? Política, como sempre, aqueles assuntos chatos que a gente fala aqui, mas tem que falar, né, rapaziada? Tem que falar, até para as pessoas tentarem abrir o olho do que acontece dentro do Corinthians, tentarem abrir o olho o porquê que o ex-presidente do Corinthians, Augusto Lero Lero, foi afastado, para que pessoas que ainda apoiam esse cara comecem a mudar a sua opinião sobre esse cara. Eu venho aqui todos os dias, praticamente, falando sobre esse assunto, para que as pessoas tentam entender o quanto Augusto Lero Lero faz mal pro Esporte Clube Corinthians Paulista. Não tô querendo isentar a renovação e transparência, pelo amor de Deus. É tudo farinha do mesmo saco, é tudo bandidos. Essa é a grande verdade. A Marília Ruiz, hoje, no programa dela, inclusive ela é
uma jornalista, né, que traz muitas informações do Corinthians, tá, rapaziada? Independente se você gosta ou não, ela traz as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista, rapaziada. Pra mim, que trabalho, pra minha pessoa que trabalho aqui passando informações pra vocês, eu sempre vou pegar, reportar entrevistas dela, do Vessone, do meu timão, do Globo, Identidade Corintiana, eu faço um resumo geral de todas essas plataformas, todos esses sites do Esporte Clube Corinthians Paulista que falam notícias do Corinthians, para passar as informações para vocês. E hoje no programa dela, rapaziada, pasmem, hein? Pasmem. Ela falou que o Corinthians, quando foi campeão paulista, ele recebeu a premiação do Campeonato Paulista, normal, todo mundo sabe disso, né? E que não foi revertida para os jogadores ainda, tá? Na época do Augusto Melo, tá, rapaziada? Augusto Lero Lero. Que tava fazendo um trabalho excelente, excepcional no Corinthians. Então o Corinthians recebeu a premiação do Campeonato Paulista e não passou para os jogadores. Está devendo a premiação do Campeonato Paulista para vários jogadores do Corinthians, tá? Só que, nessa premiação também, o Corinthians ganhou um carro. E tem uma foto, acho que ele tá até onde os caras ergueram o troféu ali, esqueci o nome, no palco ali onde os caras erguem o troféu ali, ele tá com a placa aqui em cima da marca desse carro, um carro elétrico, né, que tá no BID, né, foi um carro que o Corinthians ganhou. E aí, rapaziada, esse carro é do Corinthians, né, o Corinthians ganhou esse carro. Na época que ele exercia ainda a presidência no Corinthians, ele tava utilizando esse carro, que eu já acho errado, mas ele era presidente do Corinthians, então ele tá utilizando o carro ali, beleza. A partir do momento que ele é afastado do cargo, a primeira coisa que ele tem que fazer é pegar esse carro que é do Esporte Clube Corinthians Paulista e devolver. E devolver pro Corinthians. E o Corinthians, presidente atual do Corinthians, os conselheiros, eles vão saber o que vão fazer com esse carro. Não ficar pro lero-lero. A premiação do Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou um carro e tá com o Augusto Lero-Lero. Um cara que tá afastado da presidência do Corinthians. Então esse aí... E agora, rapaziada, tá aparecendo 1 bilhão de podridão desse cara. 1 bilhão de podridão. Essa é a grande verdade. Então, a primeira coisa, cadê o carro que o Corinthians ganhou Augusto Lero-Lero? Cadê o carro? Já vendeu? Porque não é, já deve ter vendido, né? Já deve ter vendido. Ou se tá com você, devolva pro Corinthians, mano. Que o carro é do Corinthians, o carro não é seu. Bom, outra coisa que saiu hoje também, que me deixou indignado, é de um setorista que, apesar de eu não gostar dele, ele passa algumas informações corretas do Corinthians também. Não é 100% também, tá, rapaziada? Mas ele passou uma informação hoje que o Memphis Depay, o Augusto Lero sempre falava que ele... o salário do Augusto, do Memphis Depay chega em torno de 3 milhões, 3 milhões com alguns, pode aumentar um pouquinho mais, se tiver alguns bônus, alguma coisa. E foi passado hoje, rapaziada, que o salário do Memphis Depay, englobando tudo, é de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. A patrocinadora do Corinthians, que ele batia no peito, que ele falava que pagava 80% do salário do Memphis Depay, a patrocinadora master do Corinthians paga 1,5 milhão de reais. De 6 milhões de reais, que é o salário do Memphis Depay, 1,5 milhão é a patrocinadora que paga. O Corinthians paga 4,5 milhões de salário pro Memphis Depay. Então, o que eu tô querendo dizer, rapaziada? O Memphis Depay não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas eu tô querendo mostrar pra vocês o quanto o Lero-Lero é mentiroso. O quanto ele abre a boca pra falar mentira. O quanto esse cara é sujo, é mau caráter. O quanto ele acabou com o Corinthians. Essa é a grande verdade, com todas as suas mentiras. Todas as suas mentiras. Agora eu vou colocar uma reportagem aqui pra vocês, ó, que saiu no site do meu timão. Dá uma olhadinha aí, ó. Corinthians fez acordo milionário para contratar jovem do Água Santa em 2024, indica empresário. Pessoas de confiança e influente no Corinthians, na gestão do presidente afastado, Augusto Melo, o empresário
gaúcho Igor Svabruk, aqui eu não sei pronunciar esse sobrenome dele aqui, auxiliou o Timão para custear as transferências de Mateuzinho e Rodrigo Garro. Inclusive, o Augusto Lero falou que ele era um grande amigo desse Igor aqui e ele estava ajudando o Corinthians. Entretanto, o empresário também teria auxiliado na compra de Luiz Eduardo, jovem da categoria sub-20. De acordo com informações do Gazeta Esportiva, o empresário disse em uma reunião com Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, a qual a reportagem teve acesso, que o Corinthians se comprometeu a pagar 3,5 milhões ao Água Santa pela operação. 3,5 milhões para um jogador para o sub-20. Pro sub-20. É assustador isso ou não, rapaziada? É assustador isso ou não? Vale lembrar que na ocasião, o Corinthians divulgou que cada clube permaneceu com 50% dos direitos econômicos do jovem promessa, sem revelar detalhes adicionais ou valores envolvidos na negociação. Conforme relatado pelo empresário, ele foi bastante pressionado a intervir, já que os dirigentes do Corinthians demonstravam preocupações com as possíveis consequências de um descumprimento do acordo, especialmente em relação a Marcos Bocato. Bocato, que é o presidente de honra do Água Santa, ocupava o cargo remunerado de superintendente de novos negócios durante a gestão Augusto Melo. Bom, ainda continua a reportagem aqui, eu vou ler para vocês, tá, rapaziada? Mas só antes de falar, continuar aqui, para quem sabe a história desse clube de Diadema, o Água Santa, sabe por quem eles são dirigidos, né? Então é esse o clube onde o Augusto Melo faz negócio. É esse o clube onde o Augusto Melo envolve pessoas, o Corinthians, ou envolveu o Corinthians em negociações. Esse é o clube. Igor Svabruk afirmou que concordou em colaborar, mas decidiu suspender os pagamentos ao ser informado de que Marcos Bocato poderia estar recebendo uma parte dos valores. Restaram 750 mil em aberto. De acordo com o Igor Bocato, chegou a pressioná-lo para que esse repasse final fosse feito e que aumentou ainda mais a sua desconfiança. Olha essa história, rapaziada. Olha essa história. Eu nunca investi em jogador nenhum no Corinthians, porque isso não fazia parte do meu escopo de trabalho. Não fiz parte de negociação nenhuma com o Igor ou com qualquer outro empresário ali. Portanto, não há o que se cobrar desse ou de outro que alega que tenha algo comigo. Meu trabalho era institucional. Eu estava no CT para ajudar de forma administrativa. Desde o início do meu contrato, tudo foi tratado sem envolvimento em qualquer negociação. Seja de atletas, seja de funcionários ou algo fora da minha alçada, rebateu Marcos Bocato à Gazeta. Lado do Corinthians. Por meio de sua assessoria, Augusto Lero declarou que não tem conhecimento. Ele nunca tem conhecimento, rapaziada. Vocês já perceberam isso aí, ó? Ele nunca tem conhecimento com nada de errado que acontece dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. É impressionante, velho. Não tem conhecimento sobre o caso que quem deve se manifestar são as pessoas envolvidas. Valmir Costa, que à época atuava como diretor adjunto das categorias de base do Corinthians e, segundo Igor, esteve envolvido na decisão de contratar o jogador. Afirmou não saber nada sobre as alegações feitas pelo empresário. Claudinei Alves, então diretor da base, também negou qualquer envolvimento em nota caminhada à Gazeta. Eles não sabem de nada. Aconteciam negociações obscuras, negociações estranhas dentro do Corinthians, mas eles não sabiam de nada. De nada. Quem é o culpado? Quem é o culpado nessa situação? Sou eu o culpado? Sou eu o culpado, Augusto Lero? Sou eu o culpado, Claudinei Alves? Quem é o culpado de toda essa história aí? Ó, essa informação sobre Igor é nova pra mim. Essa aí foi a nota que o Corinthians se manifestou aí, tá? O clube não tem ciência do fato envolvendo um possível recebimento de recursos por Marcos Bocato e ressalta que, se comprovado qualquer prejuízo ou conduta inadequada que transgrida as normas regimentais e estatutárias do Corinthians, as medidas jurídicas cabíveis serão adotadas tanto na esfera administrativa, civil ou criminal, se for o caso.
Quem é Luiz Eduardo? Luiz Eduardo é o jogador, tá, rapaziada? Paulistano de nascimento, o atleta foi formado nas categorias de base do Água Santa e desembarcou no Corinthians em abril deste ano. Pouco depois de ter feito sua estreia como profissional justamente contra o Timão na rodada final do Campeonato Paulista. Considerando uma das grandes promessas do clube de Diadema, ele afirmou um dos contratos mais longos entre os jogadores do elenco, com um vínculo válido até 7 de abril de 2029. Mesmo ainda tendo idade para atuar pelo Sub-17, o meio-campista nascido em 2007, passou a maior parte da temporada integrado ao elenco Sub-20. Com frequência utilizada como camisa 10 no esquema 4-3-3 e também testado como segundo volante sob o comando de Orlando, Luiz Eduardo foi presença constante ao longo dos compromissos do time no último ano. No total, participou de 37 partidas e balançou as redes 3 vezes. Neste ano, o jogador começou como titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Timão foi derrotado na final pelo rival São Paulo. Depois do torneio, o jovem começou a frequentar o banco de reservas, uma vez que o Timãozinho contou com a ascensão de Dieguinho. Luiz Eduardo chegou a entrar em campo por 2 vezes do time profissional do Corinthians. O atleta fez sua estreia na vitória de 2-1 sobre o Noroeste, pelo Campeonato Paulista. No entanto, ele chegou a fazer mais uma partida sendo titular no triunfo sobre o Grêmio Novo Horizontino, rapaziada. Mano, essas são as notícias do Corinthians, né, pessoal? Essas são as notícias do Corinthians. Ninguém sabe de nada, ninguém tá envolvido com nada. É esquisito, né, rapaziada? É esquisito, é obscuro as coisas que acontecem dentro do Corinthians. E aí o Vessone fez uma reportagem, postou isso daí no Instagram dele, e eu fui dar uma olhada nos comentários, né, do pessoal que tava falando lá. Cara, é assustador, velho. É assustador, tem muita pessoa ainda que ainda defende Augusto Melo. E o argumento deles é o seguinte: nossa, eu não via toda essa investigação na época da renovação e transparência. Nossa, eu não via tudo isso. É porque você é um retardado. A verdade é essa. É porque você é um retardado. Porque sempre teve essas reportagens dentro do Corinthians, principalmente na época do Andrés, na época do Duílio, do último mandato aqui. Sempre teve. Mas o papinho de vocês é sempre o mesmo, né? É querer comparar lixo com lixo. A comparação de vocês é essa, lixo com lixo. Aí vocês acham que, esse lixo aqui é melhor do que esse outro lixo. Então parabéns, continue com esse pensamento aí. Continue defendendo o bandido. Continue defendendo. Pode entrar o maior bandido da história do Brasil como presidente do Corinthians. Ele pode roubar, fazer o que for. Aí, se investigarem, ele tá roubando aqui, vão falar, mas na época da renovação e transparência ninguém investigava. Então foda-se, vamos deixar roubar o clube então, né? Vamos deixar afundar o clube de vez, né? Ao invés de melhorar, de ter uma solução e arrancar essa podridão lá de dentro do clube. Ai, Jesus amado. Bom, olha, quase 18 minutos de vídeo ainda, tem bastante assunto pra gente falar aqui, ó. Bom, vamos lá. Corinthians procura interessados na contratação de Diego Palacios. Aí eu pergunto pra vocês, rapaziada, ele vai ser contratado o quê? Pra outro hospital? Porque ele já virou um médico já, né? O Palacios hoje no Corinthians, ele é médico, ele já é formado em medicina. Então ele vai ser contratado em algum hospital, em algum... Só assim, né? Porque futebol, quem em sã consciência, que clube em sã consciência vai contratar um jogador que tem uma lesão que nunca sara, que nunca cura, que não entra em campo, que não é relacionado, que entrou pra jogar no time do Corinthians, não tem 90 minutos, vai fazer quase... Já fez um ano agora, vai fazer 1 ano e meio que ele tá no Corinthians. Ele não disputou 90 minutos com a camisa do Corinthians ainda. Que clube em sã consciência vai contratar um jogador desse, rapaziada? Cara, sabe o que vai acontecer? Já vou explicar pra vocês o que vai acontecer. O Corinthians vai ter que emprestar esse jogador para algum clube que não deve bater muito bem da cabeça, a verdade é essa, mas o Corinthians deve emprestar esse jogador, o Corinthians deve pagar 80% do salário, só assim vai conseguir negociar. Aí colocar lá num contrato lá, mas se o Palacios for bem no clube aqui, vocês vão ter que pagar X valor para contratar ele. Só assim, mano. Só assim que vão conseguir negociar. Tem outra maneira de negociar esse jogador, rapaziada? Tem outro jeito de negociar o Diego Palacios? Eu não sei como fazer negócio com esse jogador. Eu não sei, de verdade. Você, dirigente de um clube, você, dirigente de futebol de um clube, você contrataria Diego Palacios pro seu clube? Só se for para fazer parte do departamento médico do clube. Não sei se ele já tá com alguma função dentro do Corinthians, ele vai passar para fazer essa função em outro clube. Só se for para isso.
Deixe sua opinião aí, rapaziada, no vídeo aí, por favor. Bom, e outra coisa que eu tô escutando bastante também, né? Principalmente depois de ter saído essa reportagem do Memphis Depay, do salário dele e tal. Muita gente falando, tem que ir embora mesmo. O Rodrigo Garro, se ele não tá feliz no Corinthians, tem que ir embora mesmo. E o Yuri Alberto também, o Yuri Alberto nunca demonstrou insatisfação no Corinthians, tá, rapaziada? Nunca demonstrou, mas eu tô vendo pessoas ainda falando, se o Yuri Alberto não quiser ficar também, que se o sonho dele é jogar na Europa, que vai embora. Eu só vou dar um recadinho aqui pra vocês, rapaziada. Vocês que estão torcendo pra esses 3 jogadores do Corinthians ir embora. Eu concordo não, respeito a opinião de vocês. Respeito, beleza. Só que eu já falo agora pra vocês. Se o Corinthians vender esses 3 jogadores agora no meio do ano, o Corinthians cai na Copa do Brasil pro Palmeiras e o Corinthians briga, mas briga feio pra não ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. Até porque, mas o Corinthians, vai vir o argumento isso aqui, mas o Corinthians vai ter que contratar nessa janela. Aí tendo um dinheiro aí, vai contratar os jogadores. Beleza, legal, contrata os jogadores. Vocês acham que o jogador vai chegar, o Corinthians, no meio do campeonato, no meio do ano, tira a espinha dorsal do time, que eu já falei pra vocês, que é a espinha dorsal do time que carrega o time do Corinthians, vai contratar outros jogadores, até se entrosar, até entender o que é o Corinthians, até vestir a camisa do Corinthians. Isso demanda tempo. Isso demanda tempo. O ano passado a gente correu muito perigo por conta que a gente contratou jogadores no meio do ano e os caras foram engrenar lá pra setembro, outubro. Vocês lembram disso daí? Vocês lembram disso daí? Porque até setembro, outubro, o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Os caras demoraram pra engrenar. Graças a Deus engrenaram. E se agora não engrena? E se agora não dá certo os jogadores? É segunda divisão, rapaziada. É segunda divisão. Então você que tá torcendo pro Corinthians não ficar com Memphis Depay, não ficar com Rodrigo Garro, não ficar com o Yuri Alberto, eu vi gente falando do Gustavo Henrique também, de outros jogadores do Corinthians. Então, rapaziada, comece a rever seus conceitos, tá? Comece a rever seus conceitos. Se vocês quiserem que o Corinthians fique no meio da tabela, brigue por uma Sul-Americana, brigue por uma Libertadores, torcem para esses jogadores ficar no Corinthians. E se vocês tiver um pouquinho de uma porcentagem para passar de fase contra o Palmeiras na Copa do Brasil, torcem para esses jogadores ficarem. Porque se esses jogadores não ficarem, vai ser terra, não vai ser terra arrasada, vai ser terra destruída dentro do Corinthians da parte do futebol. Parte política a gente já sabe que tá destruído, que não existe. Não existe. Hoje o Corinthians não tem presidente. Hoje o Corinthians não tem nada, não tem comando nenhum. Então, é isso, é o recado que eu tô dando pra vocês. Eu sei que eu vou ser massacrado nesse vídeo aqui. Mas você é defensor de jogador. Mas que isso e aquilo. Eu sou defensor de não desmontar o time no meio de uma temporada. Eu sou defensor de fazer isso. Você desmontar o time no meio de uma temporada, bom, vocês vão ver o resultado aí. Se caso isso acontecer, vocês vão ver o resultado no final do ano. E eu vou falar pra vocês. Eu avisei. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like, que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians!